Olha o que o Lula fala aqui. Nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Porque aí tem um problema de mercado que não há santo que mude de ideia. Se alguém chegar aqui em nome da igreja tal e oferecer pelo cinema o dobro do que o empresário está oferecendo para o outro, a igreja vai ganhar. Tá vendo? O Lula diz isso aí. Que é melhor abrir cinemas do que abrir igrejas. É isso que o Lula prega. É melhor abrir cinemas do que abrir igrejas. Então Lula é contra a igreja, é contra o nosso crescimento, é contra a expansão do evangelho. Meu amigo, você sabe quem é o Lula? O Lula é agente da Internacional Socialista. O Lula trabalha para o comunismo. Trabalha para o comunismo. Ele trabalha para a mentalidade de Lenin, de Stalin, para a mentalidade dos Castro, Fidel Castro e a sua família. Ele trabalha pela mentalidade do Che Guevara. O sangue de todos os cristãos que morreram nas mãos dos comunistas estão nas mãos do Lula. E todos os evangélicos e religiosos que apoiam Lula têm participação nesse sangue inocente que foi derramado por aquele bando de assassinos. O Lula zombou do Bolsonaro porque Bolsonaro rezou o Pai Nosso nessa instituição. Eu acho que foi o STF. Vamos conferir agora. Aí eu te pergunto, esse sujeito tem respeito pela nossa fé? Veja bem aqui. Acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer: eu fui lá rezar o Pai Nosso. Não tem sentido. Então o povo não suporta mais isso. Tá vendo isso aí, ó? Até repetir aqui. Conversar com a Suprema Corte e dizer: eu fui, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer: eu fui lá rezar o Pai Nosso. Não tem sentido. Então o povo não suporta mais isso. Então vejam bem uma coisa. Vejam bem isso. Esse indivíduo tem algum respeito por nós? Tem? O Lula tem respeito por nós? Pela fé cristã? Claro que não. Ele zomba do Bolsonaro porque o Bolsonaro rezou o Pai Nosso. E assim ele zomba de mim, zomba de toda a sociedade, zomba de você que crê em Deus. São zombadores da nossa fé. Mas tem mais uma coisa aqui que eu queria mostrar. A perseguição religiosa, que daqui a pouco eu vou falar, que está acontecendo na Nicarágua, já está acontecendo aqui. Tem um vídeo aqui bem interessante dessa senhora, é uma senhora católica, que vai falar da perseguição contra o padre Ricardo. O homem é padre. Estão vigiando o homem, o sacerdote. O padre Ricardo é bandido? Não. É traficante? Não. É terrorista? Não. Por que estão vigiando ele? Porque esses tais que vigiam ele são escravos do comunismo. Estão a serviço do comunismo. Veja bem esse vídeo. Oi, eu sou a Ana Lígia, autora do livro Diário do Silêncio, e eu estou vindo aqui hoje para dizer a vocês que hoje, 23 de março de 2022, o STF declarou abertamente o início da perseguição a todos os católicos do Brasil, à medida que ele anuncia o monitoramento ao Telegram do padre Paulo Ricardo. Isso é um verdadeiro absurdo. Como é que pode a gente se calar diante de um absurdo desse? Monitorar por quê? O Telegram do padre, a rede social do padre. E eu queria dizer também aqui, você, católico, que está comemorando porque é da teologia da libertação ou não gosta do padre Paulo Ricardo, comemora muito não, meu bem, porque daqui a pouco chega a sua vez.
Porque o comunismo não escolhe, ele não é seletivo. O comunismo odeia Deus. Para o comunismo, Deus é o Estado. Então, se o comunismo se espalhar no Brasil, assim como vem mostrando que está se espalhando por meio das principais forças reguladoras que a gente tem, entre elas o STF, não vai ficar ninguém sem ser perseguido, nem padre, digamos, de direita, nem padre de esquerda, nem padre conservador, nem padre TL, vai todo mundo rodar. Então, o senhor, que é padre de TL, que está achando muito bonitinho, comemore não, porque como a gente diz aqui no Nordeste, o seu sal está se pisando. Quando um sacerdote é perseguido, a Igreja Católica inteira é perseguida. Então, junto com o padre Paulo Ricardo, todos nós católicos estamos sendo perseguidos. Hoje é um dia de nós brasileiros termos vergonha desse STF, termos vergonha de sermos brasileiros, termos vergonha de estarmos inaugurando um tempo de tanta mesquinhez e um tempo de tanta injustiça. Então, se você for católico, defenda o padre Paulo Ricardo, independente da linha teológica que você siga. Defenda o padre Paulo Ricardo, que assim você vai estar defendendo o seu direito de acreditar em Deus, o seu direito de exercer uma religião. Aliás, eu não digo nem só se você for católico, se você for cristão, defenda o padre Paulo Ricardo. É só um conselho que eu dou. E isso, minha gente, é assustador. Para quem pesquisa história, para quem conhece história, sabe como isso termina, porque sabe como começa. Não é a primeira vez que um sistema de exceção de direitos tenta se instalar em um país. A gente já viu isso antes, a gente sabe como isso terminou. Que Deus nos proteja. 2022, ano de eleição. Atenção, minha gente, muita atenção em quem vocês vão votar. A gente está num período de guerra. Não é só guerra lá na Ucrânia, não. É guerra aqui também. A guerra que ainda é pior do que a de lá, porque a guerra daqui ela é silenciosa. Ela é uma guerra que funciona como um câncer que vai se espalhando silenciosamente. Então, minha gente, muita atenção, muita solidariedade ao padre Paulo Ricardo nesse momento. E vamos agir para que isso não se espalhe, para que isso não seja tenha uma frequência daqui para frente. Todos os dias a gente escute falar que um padre está sendo monitorado, daqui a pouco que um padre foi preso, daqui a pouco que um padre foi morto, e assim tudo começa, como foi na Espanha, como Nossa Senhora de Símbolos advertiu. Que Deus nos proteja. Muito bem. Que Deus nos proteja. É verdade. Tá? Hoje estão perseguindo o padre Ricardo, antes já perseguiram outros. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Agora, eu gostaria de chegar naquele vídeo que eu mencionei no início. A perseguição da ditadura de Daniel Ortega contra a Igreja Católica. Esse ditador, Daniel Ortega, foi eleito numa eleição fraudulenta, e há muitos anos que ele está lá. É ditador sandinista, é comunista e é amicíssimo do Lula. Lula é apaixonado por esse cara. Assim como é apaixonado pelo Maduro, pela família Castro, pelo Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Lula deu o maior apoio a esse sujeito aqui. Está com ele. E o Lula apoia tudo que ele faz. Eu tenho certeza de uma coisa. O Lula gostaria muito, mas muito mesmo, de fazer no Brasil a mesma coisa que Daniel Ortega está fazendo na Nicarágua. Mas em nome de Jesus não vai fazer. Então eu quero aproveitar um trecho de um vídeo do canal Hoje no Mundo Militar, tá? Na época da Revolução Sandinista, entre os anos 70 e 80, a Igreja Católica atuou como intermediadora entre os revolucionários de Ortega e a ditadura Somoza. E por isso, nos primeiros anos do governo de Ortega, a Igreja Católica na Nicarágua conviveu pacificamente com o governo.
No entanto, desde 2018, em resposta à forma dura com a qual o regime de Ortega reagiu às manifestações que eclodiram no país, resultando em 300 pessoas mortas e cerca de 600 detidas, a Igreja Católica aumentou o tom das críticas, alcançando um nível especialmente elevado em 2021 e em 2022. Em resposta a essas críticas, o regime de Ortega começou a acusar formalmente padres e bispos de conspiração contra a democracia, com a lei das fake news de Ortega sendo aplicada também contra a Igreja para impedir a disseminação de notícias negativas para o regime. E foi no âmbito dessa lei e da perseguição à Igreja que no dia 2 de agosto Ortega ordenou o fechamento das rádios católicas ligadas ao bispo Rolando Álvarez. O motivo oficial dado pelo regime de Ortega é que as estações de rádio não atendem os requisitos técnicos para se manterem no ar. Alguns dias depois, no dia 12 de agosto, foi a vez de Ortega ordenar o cancelamento de procissões religiosas no país, com seu regime acusando padres e bispos de estarem se aproveitando dessas procissões para espalharem fake news sobre o seu governo. E mais recentemente, no dia 15 de agosto, o padre Oscar Benavides, de uma paróquia no norte da Nicarágua, foi preso, com a polícia local não dando detalhes sobre a sua prisão e não permitindo que parentes e advogados entrem em contato com o detido. E nos últimos dias começaram a circular vídeos mostrando policiais e até mesmo forças do exército impedindo a entrada de pessoas nas igrejas. Para se manter no poder, Ortega primeiro comprou o voto de políticos locais, depois fechou jornais e prendeu opositores políticos. E agora, para se manter ainda mais tempo no poder, Ortega começou a atacar a Igreja Católica da Nicarágua, um ataque que, de acordo com fontes locais, está apenas começando. Parabéns ao canal Hoje no Mundo Militar. Os créditos são dele por esse trecho que eu mostrei aqui. E recomendo esse canal. Acesse e assine, tem muita coisa boa, informação importantíssima para você aprender. Mas então você vê, tá? Isto que está acontecendo hoje na Nicarágua vai acontecer na Colômbia, que já caiu na mão do comunismo, vai acontecer no Peru, que já caiu nas mãos do comunismo, vai acontecer na Venezuela, que já caiu nas mãos do comunismo, do Chile, da Bolívia, da Argentina. Por que que nesses países ainda não fizeram como estão fazendo na Nicarágua? Porque ainda existe uma fé, uma resistência. E é isso que eles querem fazer aqui no Brasil. Se a esquerda tomar conta deste país, tá? Vão fazer conosco a mesma coisa que estão fazendo lá na Nicarágua. Fechar a igreja, perseguir padres, perseguir pastores. Lá na Nicarágua, repito, o regime comunista está perseguindo a Igreja Católica, está fechando igrejas, está prendendo padres, está expulsando freiras do país, está fechando as rádios católicas. Por quê? Porque tudo vem lá desde o início. Está lembrado aquele print que eu mostrei no início? O ensinamento básico do comunismo? Lênin é quem diz. O comunismo se estabelece quando se estabelece o ateísmo. Ateísmo é a falta da fé em Deus. Então eles precisam acabar com a fé em Deus para estabelecer a porcaria do comunismo. Meus amigos, quero pedir desculpas porque o vídeo saiu muito longo, muito mais longo do que eu queria, mas é isso que eu tenho para dizer. E nós temos que reagir. Nós temos que fazer alguma coisa. Todos nós que temos fé em Deus. E algumas pessoas dizem, olha, vamos orar porque Deus é poderoso. É, mas como eu disse antes, Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Porque se nós podemos fazer, se a gente pode fazer, e a gente não faz, pode ter certeza que Deus não vai fazer. O Senhor Deus não gosta de gente preguiçosa e menos ainda de gente acomodada, que fica só esperando que os outros façam, que Deus faça, mas Ele mesmo não faz. Tá? Então coloque isso na sua cabeça. O que nós podemos fazer, nós teremos que fazer.
Porque Deus não vai fazer por nós. O Senhor Deus só vai fazer por nós aquilo que nós não pudermos fazer. Se não pudermos, Ele vai fazer por nós e vai nos ajudar em tudo. Precisamos da ajuda do nosso Senhor para combater a desgraça do comunismo. Veja o exemplo de Davi. Davi ouviu dizer que o gigante Golias apareceu em um determinado lugar, estava enfrentando o exército do seu povo, e durante 40 dias ele estava afrontando o seu povo, afrontando a fé do povo e perguntando onde estava o seu Deus. Até que Davi tomou uma atitude. Ele orou, claro, com certeza. Buscou a orientação de Deus e agiu. E aquele menino, com uma funda e uma pedra, venceu aquele gigante. Então, nós temos que agir. Vamos orar, vamos, mas também vamos agir. Não adianta ficar somente orando, sem agir. Temos que agir. Davi venceu, porque, como ele mesmo diz, ele era um homem de oração, um homem de fé. Mas ele também era um homem de ação. Ele agiu. Vamos orar e agir, e o Senhor nosso Deus vai nos dar vitória. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado até aqui mais uma vez, eu agradeço. Por favor, deixe o seu like, preciso do seu like, inscreva-se no seu canal, tá? Compartilhe com alguém e na próxima oportunidade nós estaremos aqui. Lembrando mais uma vez, hoje, no momento da gravação desse vídeo, dia 20 de agosto de 2022. Se Deus quiser, até lá, até o próximo vídeo. Muito obrigado.